Eu fiz um resumo, doutor Lírio, de que no final de janeiro os senhores tomaram conhecimento de uma denúncia de uma testemunha que está sob sigilo, sob segredo, porque é protegida, que narrou esses fatos. Quando o senhor tomou, então, conhecimento desse fato, do possível sequestro do Moro, e parece que de outras autoridades, teria um oficial da PM de Mato Grosso do Sul e uma outra autoridade de Rondônia, não sei se está tudo no mesmo pacote ou não. Aí eu queria que o senhor contasse quais foram as iniciativas que o senhor tomou a partir de então. Muito boa tarde, muito prazer em conhecer e parabéns pelo trabalho também. Boa tarde, Nassif, boa tarde, Marcelo, o prazer é meu. Bom, eu acho que não é segredo para ninguém. Eu realmente tenho uma rotina aqui de escolta, de convívio aí com planos para me matar, já desde 2006, mas a partir de 2019, esses planos e essas determinações aí por parte da facção, elas pioraram por conta do meu pedido de remoção do Marcola e das demais lideranças para o sistema penitenciário federal. Por que eu estou fazendo esse resgate dos fatos? Porque desde que saíram aqui de Presidente Venceslau II, nós já tínhamos a informação de que o Marcola, né, e a liderança, mas principalmente o Marcola, de que eles continuariam tentando ser resgatados em qualquer lugar que estivesse. Pode ser no sistema federal, em Brasília, em Porto Velho, enfim. E a determinação de que ele poderia ser removido para o sistema penitenciário federal, mas que eles já haviam empregado dinheiro aí nesse plano de resgate e que ele deveria ser resgatado. E, em segundo lugar, que eu deveria ser morto, né, assim que essa cúpula fosse removida, se realmente fosse, porque eles acreditavam que não seriam, né? Eu só exemplifico porque já havia 2 ou 3 planos de resgate aqui no interior do estado, em Venceslau II, e nós tivemos um forte aparato da polícia e, ao final, eles não foram removidos. Eles ficaram, a polícia ficou meses aqui e não removeram. Mas, enfim, por conta disso, nós temos aqui, Marcelo e Nassif, várias no Ministério Público, várias investigações em curso, inclusive, contra a facção, integrantes da facção, em especial contra esse setor que eles denominam de sintonia restrita. Isso não foi descoberto agora por conta dessa divulgação da investigação que envolve o ex-ministro Sérgio Moro. Já no assassinato da policial penal federal, a Melissa, e outros 2 policiais, agentes penais federais que foram mortos a mando do PCC, já havia informação de que é um setor que é destacado justamente para isso, que é a sintonia restrita. São criminosos que não têm mandado de prisão contra si, portanto, eles podem andar livremente, geralmente são egressos, né? O cara que já cumpriu pena e pode andar livremente. Geralmente é ladrão de banco, o cara que tem um criminoso que tem uma experiência com o uso de fuzil, de armamento pesado, explosivo, etc. Também com conhecimentos táticos, né, de seguir o alvo, noções de inteligência, contra-inteligência. Isso eles fizeram no assassinato desses agentes penais federais, né, tá bem provado lá pela Polícia Federal, e por isso a gente está investigando essa célula até para minha segurança. Porque, veja, a ordem não foi dada agora, a ordem para me matar. A ordem para me matar foi dada na saída do Marcola da Penitenciária 2 de Venceslau. E essa ordem continua de pé. São vários planos que a gente pegou. Enfim, no curso de várias investigações, haviam indícios de que eles mudaram, evidentemente, o plano de resgate primeiro para Brasília, foi decretado o GLO em Brasília assim que o Marcola chegou lá, depois ele foi removido para Porto Velho, e aí a própria UDP, com a Polícia Federal, descobriram um plano, né, para resgatá-lo de Porto Velho, que até é meio óbvio, porque Porto Velho está quase ao lado, a penitenciária quase ao lado da Bolívia. Né? Ali é o pior lugar possível para ele ter ido, na minha opinião, na minha modesta opinião. E aí, descoberto esse plano, e nessa própria investigação, se vocês puxarem lá, porque isso foi aberto o sigilo do processo, mas obviamente eu também colaborei com essa informação, com essa investigação, e eu tive acesso ao processo. Já havia ali, quando eles se comunicavam com advogados e com familiares, 2 códigos.
STF e STJ. O que era? O plano A e o plano B. O plano A, que era o STF, era o resgate do Marcola, como de fato ficou comprovado que estava em andamento. Se não desse certo o plano A, o plano B, que era, eles denominaram de STJ, era para ser colocado em andamento. Por quê? Olha, não tem. E realmente, o que nos assustou, que nós estávamos investigando isso, e nós verificamos que o Marcola, com a descoberta do plano de Porto Velho, ele voltou para Brasília em janeiro. Inclusive, no final de janeiro, ele foi removido novamente para Brasília, muito insatisfeito. Por quê? Desse ano? Janeiro de 2023? Esse ano eu estive lá, ele voltou em janeiro desse ano, e eu estive lá no presídio no dia 31 de janeiro, e eu constatei as melhorias de ferramentas de segurança que foram instaladas lá. Tem uma ideia, a muralha ela tem mais de 1 metro de diâmetro de concreto. As torres elas têm blindagem para ponto .50, que é uma artilharia de guerra. O portão pesa 6 toneladas, ou seja, você pode jogar um tanque ali que você não consegue invadir o presídio, você pode derrubar um avião que você não vai entrar lá dentro. Então, o que me preocupou? O plano A caiu por terra. Então, se não fosse possível, coloque em execução o plano B. E o plano B, evidentemente, ele já estava em execução, porque não é assim, olha, pode agora procurar. O que é o plano B? Ataques a agentes públicos, sequestros, não só em Porto Velho, onde ele estava, mas no Brasil todo. Isso nos preocupou, porque qual que era a ideia? E nós não sabíamos ainda nada sobre o Moro. Mas aí, uma testemunha protegida, que já estava colaborando conosco nessas investigações todas, nesse setor restrito, ela nos disse, doutor, eu recebi a informação de que, além do senhor, eu também estou sendo procurado pelo NEFO, né? O NEFO é um dos réus aí principais, aí, um dos réus, dos investigados principais da operação da Polícia Federal. Ele é o coordenador dessa sintonia restrita e ele tem como missão me matar, resgatar uma cola, o senhor. Mas eu ouvi dizer o nome do ex-ministro Moro. Me parece que eles pretendem sequestrá-lo. E foi essa a informação que eles nos passaram. Então, juntando o que a gente já tinha. Só um minutinho. Fala. Conclui o pensamento, então. Conclui. Juntando os indícios que nós tínhamos com o depoimento da testemunha protegida, que é um depoimento que é valiosíssimo, eu já adianto para os senhores, não é qualquer testemunha, é alguém lá de dentro, né? Que até então estava dentro da situação. Eu comuniquei ao procurador-geral e no dia 30 de janeiro, veja, até então a gente não sabia nada sobre o ex-ministro Moro. No dia 30 de janeiro de 2023, eu acompanhei o procurador-geral até Brasília para comunicar o ex-ministro Moro e a Rosângela Moro, esposa dele. Pessoalmente? Nós um plano no Ministério. Pessoalmente, eu estive lá. Estive reunido com o ex-ministro Moro e com a esposa, e nós comunicamos a eles que havia esse plano. Claro que nós não detalhamos nada, até porque eles estão numa situação de vítima. Eles não participam da investigação. Eu vou até dizer e confidenciar, porque eu passo por isso, né? Eu passo por essa situação e eu sei como é passar por essa situação e não saber o que, evidentemente, está acontecendo. Então, eu disse para o ex-ministro Moro e para a esposa dele, confiem aqui em nós, no Ministério Público, que em 3 meses, no máximo, nós vamos identificar esses integrantes e vamos prendê-los com o apoio da Polícia Federal. Então, nós fomos até a Polícia Federal. Eu fui com o doutor Andrei. Não era com o doutor Andrei. Era com o doutor Ricardo Saad, tá. Que é o diretor. Na verdade, quem trata disso é o diretor, é o DICOR, de crime organizado, que é o doutor Ricardo Saad. Estava lá o diretor executivo e outros diretores da Polícia Federal. Né? E eu acompanhei o procurador-geral, eu fiz uma exposição a eles, da urgência e da gravidade, né, da situação, e nós encaminhamos, então, eu encaminhei, depois voltando para São Paulo, uma representação para a instauração de inquérito policial. Mas nós comunicamos também à Polícia Legislativa, no fim de janeiro, quer dizer, além de comunicar o Moro e a esposa, nós tivemos que comunicar à Polícia Legislativa por um detalhe. É o presidente do Senado e a presidência da Câmara
que são os responsáveis por prover a escolta e a segurança de um senador e de uma deputada. Então, até havia, por nossa parte, um receio muito grande disso vazar. E eu até pedi para o senador, falei, senador, o senhor, por favor, né, confie em nós, isso não pode vazar, para o senhor for à imprensa falar isso aí, ou mesmo no plenário, nós vamos perder esses investigados e aí o senhor vai ficar no escuro. Então, de fato, retornamos para São Paulo no dia 3 de fevereiro, foi instaurado o inquérito policial pela Polícia Federal e com a minha requisição, está assinado por mim, inclusive, fui eu que assinei a requisição, o requerimento de instauração de inquérito policial, com a documentação, evidentemente que eu não posso aqui detalhar, mas é o depoimento da testemunha protegida e os dados do investigado. E a partir daí foi instaurado essa investigação, este inquérito policial que eu acompanhei para e passo, desde o primeiro dia da instauração, porque o delegado, inclusive, que foi designado para o caso, é o mesmo delegado que atuou na Anjos da Guarda. E até foi uma decisão muito boa da Polícia Federal, porque para mim é um desdobramento daquele caso, né? O Anjos da Guarda é o resgate do Marcola e é o mesmo delegado, que é uma equipe do Paraná. E nós temos mantido contato com eles todos os dias, até quarta-feira, que foi o dia da deflagração. Eu sabia até o dia da deflagração, porque nós estamos atuando de maneira coordenada e integrada. Desculpe aí eu falar demais e não deixar... Não, eu vou tirar algumas dúvidas aqui só. Vamos lá. O doutor Sérgio Moro teria sido escolhido como plano 2, né? Como moeda de troca, não por vingança, isso. Não iriam sequestrá-lo para vingá-lo por alguma medida que ele tomou como ministro da Justiça. Iriam sequestrá-lo por ele ter um peso político e servir como moeda de troca. Eu vou... Claro que a investigação está parcialmente sob sigilo, até por conta, infelizmente, do uso político de ambos os lados, né? Me perdoem, ambos os lados aí... Estão fazendo um uso político de uma investigação bastante séria com a minha participação pessoal ainda. Eu tenho 31 anos de carreira e 18 especificamente combatendo essa facção. Mas o que o senhor está perguntando, você está perguntando para mim, Marcelo, é o seguinte. Claro que eu não vou devassar o sigilo que a juíza levantou, foi o despacho dela, a Gabriela Hart, e levantou a representação de prisão e de busca da Polícia Federal. Claro que é uma peça muito bem fundamentada, é praticamente um relatório, não é? Tem mais de 80 páginas, e a imprensa tem divulgado aí a conta-gotas trechos que estão nessa representação da Polícia Federal. No plano, ou seja, nas investigações da Polícia Federal, não está especificado o porquê que o ex-ministro Moro é um alvo, e nem ao certo se seria um sequestro ou se seria um atentado, ok? Ele está lá identificado, assim como já foi divulgado, como codinome de Tóquio, né? E outros alvos que a gente foi descobrir depois, a gente só tinha uma tabela Tóquio e México MS. Obviamente não dá para você inferir nada. Mas com o avanço das investigações, verificamos que o México era, na verdade, mais um servidor das autoridades no Mato Grosso do Sul, especificamente em Campo Grande. Portanto, o alvo, em primeiro lugar, o alvo não era só o ex-ministro Moro. Nesse caso dessa célula, pode ter outras células. O alvo não era só o ex-ministro Moro. O alvo era, possivelmente, porque ainda não está identificado, que veio o material que foi apreendido agora, os telefones, agendas, etc. Possivelmente, um policial ou 2 penais federais de Porto Velho, diretores de unidades prisionais federais, um ex-comandante da Polícia Militar de Campo Grande e um agente policial penal de Campo Grande. Aparentemente, são esses agentes públicos que estavam envolvidos. Agora, no caso do ex-ministro Moro, o que chamou a atenção e que nos deixou muito preocupados foi que, embora a investigação fosse deflagrada no início de fevereiro,
quando se teve acesso aí a documentos, a interceptação telemática, enfim, um monte de coisa, se verificaram lá recibos, comprovantes de aluguel, fotos, recibos, de que essa ação, que comprovam que essa ação, o plano B, o STJ, já estava em andamento pelo menos desde agosto de 2022, com chácaras alugadas para possível cativeiro, inclusive com pedreiro trabalhando, acho que fizeram uma parede falsa para poder esconder alguém, com casa alugada próximo ao apartamento e ao escritório do casal. Me disseram, né, porque eu não vi a outra parte, uma sala comercial alugada no mesmo prédio que o ex-senador tem um escritório político. Inclusive, tem fotos lá. A Polícia Federal fez um trabalho excepcional, porque ela não ficou adstrita apenas no que ela colheu, né, de levantamento telemático, interceptação, etc. Ela fez um trabalho de campo muito bom. Então, tem lá, eles detectaram todos esses locais, comprovaram que eles existiam, eles foram até os locais e testemunhas reconheceram, por exemplo, o Neto, que é o coordenador, ele esteve lá com a Mercedes blindada no prédio onde o Moro tem escritório de político. Portanto, eles alugaram lá, eles frequentaram o prédio. Essa ação estava pronta para ser executada. Pelas características, e isso é uma opinião minha, pela experiência que eu tenho. O PCC não costuma atacar a família, ok? Eu não tenho história para o PCC atacar adolescentes, crianças e mulheres. O negócio deles, se eles tiverem alguma coisa, seria com o Moro. Mas ali havia dados de familiares, levantamento, inclusive, de filhos, né? Levantamento da esposa. Então, até pelas chácaras, se você vai cometer uma execução, você não precisa de cativeiro, não é de chácara para se esconder. Possivelmente eram duas chácaras que requeriam cativeiro. Não há só colchão na chácara. Bom, assim, eu já vou concluir a sua pergunta, Marcelo. Seria possivelmente um sequestro de toda a família do Moro e, ao mesmo tempo, pelo que se presume, porque os outros planos também já estavam com levantamento, com filmagem, com foto, atentados em outros estados do país contra diversas autoridades. Ou seja, se nada deu certo, nós vamos colocar o terror no país. Você imagina a repercussão de um sequestro do ex-ministro Moro, atual senador da República, com a esposa e os filhos, e uma exposição disso, né, e concomitante a atentados contra outros agentes públicos. Então, me parece que a intenção não é que o Marcola seria libertado, até porque dificilmente nós vamos abrir a porta do presídio, ele tem 340 anos, olha, vamos soltar para libertar a família do Moro. Infelizmente, isso não ia acontecer, não é? Mas forçar a volta do Marcola para o sistema prisional paulista era possível